E aí, pessoal, a partir de agora o quadro Dicas e Macetes terá dois níveis. Um nível básico, certo? O iniciante, que propensamente, com o decorrer do tempo, vai chegar ao nível um pouco mais avançado, certo? Mas aí não é justo para quem já é avançado ficar esperando alguma instrução de nível, como se dizer, avançado. Então, a partir de agora nós teremos dicas e macetes nível avançado. E vamos passar dicas um pouco mais elaboradas, um pouco mais requintadas, vamos dizer assim. No Dicas e Macetes de hoje, vamos falar de algo realmente importante. Eu vou dar uma dica, certo? Aliás, mais de uma, sobre o mercado. E uma dica realmente de alto nível, certo? A gente vai falar sobre composição de cena, certo? Como trabalhar imagem de grupos, coisa que é muito complicado, muito difícil, pouca gente sabe realmente trabalhar esse tipo de coisa, certo? Como trabalhar efeitos de destruição, certo? Então, as coisas vão estar engajadas uma na outra, certo? Um processo um pouco complicado, mas quem realmente entender desse processo, certo? Terá uma evolução muito grande no seu trabalho. Eu deixei essa dica para bem adiante, certo? Pretendia até prolongar um pouquinho mais, mas o crescimento do canal está razoável, certo? E a gente pode puxar essa dica agora e amadurecer ela mais adiante, cada vez mais. Eu espero que vocês estejam atentos a esse detalhe, certo? Vocês fiquem atentos a essa aula, porque realmente ela vai fazer muita diferença, certo? Em relação ao mercado, em relação ao trabalho de um desenhista, certo? Que quer atingir o mercado em si, certo? A gente vai falar sobre todos os critérios que mais abrange o mercado, certo? O que mais atrai quando você vai trabalhar para uma empresa ou quando você vai fazer alguma coisa, uma ilustração, qualquer coisa e tal. A gente vai realmente dar todas as dicas, todas as informações em uma única aula, certo? Pode ser um pouco alongado o vídeo, pode ser um pouco prolongado e tudo mais. A questão é, o vídeo realmente vai ser muito, muito importante para todo mundo. Então, aconselho a quem quiser evoluir na carreira, certo? Assista esse vídeo. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, certo? Seria o que? A composição de cena, composição de cenários, de personagens, uma série de elementos que são muito complexos, muito complicados. Então, requer uma atenção para quem esteja vendo e tal. E é claro, a gente vai passar isso em pedaços, certo? Então seria um trabalho gradual. Não dá para aprender isso aqui de imediato. Talvez alguns já evoluídos possam pegar rápido, mas é uma coisa que demanda um certo tempo. Vamos lá então. A primeira coisa a se compreender é o seguinte. Quando você vê em uma cena, certo? Imagine o seguinte. Aqui seria um personagem, certo? E de repente você vai ter um outro personagem. Mais ou menos aqui assim, digamos, certo? E vamos ter um outro personagem aqui. E de repente outro bem aqui assim, certo? E aí teremos um outro, talvez aqui assim. Bom, o fato é, certo? Os personagens ocupando espaço aqui, 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 certo? É interessante entender o seguinte, certo? Quanto isso é, eu diria, uma situação um pouco complicada, vamos dizer assim, certo? O que acontece? Os personagens poderiam estar totalmente soltos, sem ter uma interligação entre um e outro e tal, certo? E isso é exatamente onde está a diferença aqui, certo? A necessidade de interação de um personagem com o outro, mesmo que não haja necessidade
é o que faz com que a cena se torne interessante. Então, eu vou explicar, certo? De uma forma um pouco diferenciada. Vamos usar aqui, certo, um trabalho com vidro, destroço, alguma coisa do tipo, certo? É algo semelhante, é algo que vai mais ou menos parecido com o que a gente vai fazer com os personagens. Então, olha só, se nós temos aqui veja bem, aqui seriam vários pedaços soltos, certo? Sem uma ordem, certo? Desordenada. O que a gente quer, na verdade, é tornar uma desordem, uma coisa desorganizada, em uma desordem um pouco organizada. Pelo menos uma organização visual, certo? Como seria isso? Bom, vamos para a próxima etapa, então. Utilizamos um destroço ou o vidro, certo? Temos ele e um outro logo próximo. De repente brincamos com outro mais próximo, certo? Variamos o tamanho dele, mas mantemos uma conexão de ambos, certo? Então, veja bem, embora que eu esteja mudando o formato, certo? Não é esse o critério que está aqui, e sim a disposição dos destroços, certo? Vidros, e tal. Bom, então vamos lá. Pegamos um que foi feito e o outro, certo? E colocamos um ao lado do outro. Então, vocês vão analisar o seguinte, certo? Que um está razoavelmente mais agradável do que o outro, certo? Pelo menos essa é a minha visão, é o que eu estou percebendo aqui, certo? Eu vejo esse, certo? No caso, esse aqui, sendo mais agradável, certo? Esse seria o correto, esse aqui seria o errado. Sendo bem mais agradável do que esse aqui, certo? Acontece ainda pior quando a pessoa não varia os tamanhos, certo? E simplesmente repete vários pedaços, tudo com um tamanho muito parecido. Isso acaba se tornando ainda muito mais complicado, muito mais esquisito. Esse processo, certo, de trabalho vai servir para quê? Bom, você imagina o seguinte, você faz um personagem, certo, invadindo uma janela, certo, quebrando uma vidraça ou destruindo uma parede ou coisa do tipo. Esse será o processo que você deve utilizar, certo? Então, se você utilizar esse processo aqui, você vai perder em qualidade, certo? Você não vai ter a mesma visibilidade e, sinceramente, como eu já disse, às vezes um vacilo vale um trabalho, certo? Então, errar nesses critérios pode sim custar e pode ser muito caro na vida profissional. Vamos entender um pouco mais sobre isto aqui, que é a nossa realidade e o que nós precisamos aprender, certo? Vamos lá, então, empregar ele numa realidade. Começamos o seguinte, certo? Imaginamos um personagem aqui. Primeiro plano para ele, certo? Que personagem podemos ter aqui? Bom, aqui está um Wolverine, então.
Ok. Então, vem ocupar nesse espaço. De repente nós temos o quê? Nós temos aqui esse espaço para ser preenchido, ok? Então nós escolhemos um outro personagem, certo? Quem, por exemplo? Vamos imaginar então a vampira, certo? Ocupando esse espaço. Aí de repente temos o quê? Vamos então imaginar um outro personagem aqui. Que de repente poderia ser quem? Que tal o noturno, então? Então agora imaginamos novamente um outro personagem, bem aqui assim. Poderia ser o anjo. Ok. Ainda temos esse espaço aqui vago, certo? E tal. E aí o que fazer? Bom, aí é o seguinte. Nós vamos então pensar como ocupar esse espaço. Lembre-se do seguinte, certo? Não repetir tanto a mesma movimentação, a mesma direção. Por isso a gente fez os cacos fazendo variações de ângulo diferente e tal, porque para que eles tenham uma organização, uma desorganização, eu diria organizada, certo? São vários cacos quebrados, organizados. E aqui são várias pessoas desorganizadas, mas com uma certa organização. Então vejamos. O que acontece aqui, certo? Acontece o seguinte, esse pedaço ainda está meio vazio aqui, certo? Que é um fator importante a lembrar de ser preenchido, certo? Então vamos puxar então um outro personagem aqui. Poderia ser quem? Poderia ser de repente o Fera. Né? Bom, e aí você começa a pensar em fazer, certo? Alguma coisa para tornar esse piso um pouco mais preenchido e colocar mais detalhes aqui. Bom, o resumo aqui é o seguinte, certo? É o critério de aqui seria um caquinho, aqui seria outro caquinho e tal, certo? Aqui seria outro, e há uma interligação até chegar a um certo ponto onde você deve separar as figuras, certo? Eles têm uma interligação, esse está interligando com esse, que está interligando com esse, certo? Existe interligação com 4 personagens aqui e 2 personagens soltos, certo? Se você pegar uma imagem e fizer exatamente ao inverso, certo?
pegar exatamente, praticamente a mesma coisa que foi feito agora há pouco. Você vai e faz um personagem solto, outro personagem solto. E você vai tentando ocupar espaço com esses personagens soltos, onde não há a menor interação entre eles e tal. Então você pode encher a página por completo com vários personagens soltos e ela vai continuar estranha e feia em termos de composição, em termos de elaboração, certo? Então, às vezes você vê uma imagem no qual os personagens estão bem próximos e sobrepostos e de repente tem um espaço que eles poderiam estar ocupando, mas não está. Esse é um caso bem simples, aliás, o motivo é bem simples, certo? É porque o desenhista tem um bom conhecimento, ele sabe que é necessário, em alguns momentos, haver interligação entre os personagens e, em determinado momento, soltar esses personagens e deixar eles mais livres, certo? Deixar todos os personagens livres, sem haver interação de um com o outro, sem haver conexões, por exemplo, um personagem que intercala com o outro, está por trás do outro e tal, acaba ficando esquisito, certo? E, é claro, existe sim profissionais que trabalham assim e não é legal. Olhe bem para uma visão e olhe para outra visão, você vai ter as duas visões, certo? E você vai entender que uma coisa, certo, é bem mais legal do que a outra. Então, fica aqui a dica sobre composição de personagens em grupos, certo? Bom, voltando aqui sobre o critério destruição, certo? Lembrando aqui o seguinte: vidros quebrados, ok? Certo? Se você vai fazer uma vidraça e alguém está invadindo essa vidraça, isso aqui vai se tornar cada vez mais tumultuado, cada vez mais detalhes vai entrar aqui, certo? E tomar um cuidado para que os vidros não sejam uma interferência no visual dos personagens, certo? Eles devem ocupar um certo espaço e tal. Veja bem, quando se trabalha destroços, certo? Por exemplo, você vai aqui, escolheu esse destroço, certo? Aí você vai fazer o quê? Novamente o velho esqueminha de sobreposição. Você vai sobrepondo uma imagem à outra. Então, critério semelhante, certo? Você vai sobrepondo coisas com variações de proporções, tamanhos e tal. Em alguns momentos você vai colocar uma grande quantidade de coisas, em algum momento você vai tirar essa quantidade, então você vai ter essa variação e essa oscilação o tempo todo, certo? Isso é um critério bem importante, bem utilizado e tal, certo? Cada um tem um padrão diferente, cada desenhista utiliza um padrão diferente. Claro, aqui nos critérios seria o que? Destruição, madeira, assim, sobrepostas umas às outras, certo? Então, esse processo, certo, é semelhante a esse aqui. Então, se você aprende esses critérios que estão sendo mostrados aqui e tal, vai ter uma boa evolução no seu trabalho. É uma dica importante, é uma dica de alto nível, certo? Mas, diga-se de passagem, não é tão simples assim. Uma outra coisa que foi falado há um tempo atrás seria o quê? O efeito pirâmide.
O que seria um efeito pirâmide? Eu costumo chamar isso de efeito pirâmide, por quê? Pelo seguinte, nós vemos aqui uma imagem, certo? Uma figura. Imagine que ela seja o quê? Vamos fazer aqui um samurai. Okay. E aí é o seguinte, o que é que vai ter aqui nessa proximidade aqui? Várias pessoas caídas, espadas enterradas aqui, certo? Uma capa rasgada esvoaçando, ok? Mais gente aqui, certo? Sangue correndo por toda a área, mais gente, certo? Mais espadas. Então aqui seria o que? Um amontoado de pessoas, ou um amontoado de caveiras, seja lá como for. O importante é, certo? Vocês olhem o seguinte, essa área aqui de baixo, ela vai ser bem preenchida, certo? Essa área aqui de cima, ela vai ter esse preenchimento aqui e formar, certo? E deixar essa lateral aqui e essa lateral aqui livres, certo? O desenho ficará focado exatamente nessa área aqui. Então, é um desenho clássico, é um desenho muito utilizado, certo? Eu falei sobre isso, sobre desenhos que podem valorizar a sua arte. Isso aqui é um desenho que sim valoriza muito pela quantidade de detalhes, pelo ângulo de visualização. Quando você visualiza a imagem, é bonita, certo? Tendenciosamente, se vocês verem qualquer imagem nesse critério que você vai achar bonito, pode ter certeza, mesmo que o desenho seja ruim, aí lógico não vai ser bonito, mas um desenho baseado, certo? Nesse aspecto, geralmente tem uma boa receptividade. Então, nesse momento, certo? São algumas dicas bem valiosas e tal, certo? Bom, e é isso. Por enquanto, nós só podemos ir até esse ponto. Não dá para ir mais, porque nosso tempo não permite mais do que isso. Ok?